término da cerimônia e o início da festa é ao mesmo tempo. Então você tem aí uma otimização do tempo. Hoje uma grande tendência, né, é o que nós vemos nas questões da cerimônia ser no mesmo local da festa, né? Sim. Por que uma tendência? Olha, vamos dizer, tudo é uma questão de tempo, e nós estamos vendo que de alguns anos para cá as pessoas estão preferindo este formato de cerimônia no mesmo local. Então isso tem algumas razões, que é isso que nós relacionamos aqui para você, em que nós colocamos levemente como algumas vantagens para os convidados, algumas vantagens até mesmo para quem está organizando o casamento, né, Li? Sim, eu pelo menos sinto assim, né, falando na prática, nós como assessoria, né, das nossas noivas, assim, eu acho que o que os noivos têm mais buscado, né, pelo fato de fazer no mesmo local, às vezes por não frequentar nenhuma instituição, né, não ser ligado a nenhuma instituição, então não ter essa preferência, quero fazer em tal igreja ou, né, enfim, e acaba escolhendo no mesmo local, ou então, que nós vamos falar melhor mais aqui pra frente, pela liberdade de, às vezes, fazer coisas, né, que talvez dentro de uma instituição ficasse um pouco mais engessado. Mas antes da gente já pontuar aqui, eu também quero falar uma coisa, que não existe assim lugar melhor e lugar pior, não é isso. É só porque o nosso tema hoje é esse de cerimônia no mesmo local. Mas se você fizer, por exemplo, a sua cerimônia dentro de uma instituição, existe N coisas legais para se pensar. A gente pode fazer uma outra live falando sobre isso. Mas então só entenda isso, nós vamos pontuar vantagens e desvantagens porque esse é o nosso tema hoje. Mas não que tenha lugar melhor ou pior, né? Nós só estamos dando um parecer para você, um parecer profissional. Sim. Nós não estamos aqui vestindo uma camisa para falar a favor ou contra nenhum desses formatos. São coisas que nós falaremos para as nossas noivas, né? Numa reunião. Nós falamos, né, para os nossos clientes, para que fique um assunto esclarecido. Então, o primeiro passo nós esclarecemos, explicamos e depois eles vão decidir e vão ver o melhor formato. Sim, né? Conversar entre eles, porque isso é algo que a gente gosta de pontuar, que quem decide no final sempre são eles, né, os noivos. Nós damos o nosso parecer, mas não temos o poder de escolha. Sim. Isso é um fator assim que logo que nós somos contratadas, né, ou ainda numa reunião de apresentação, claro. A gente gosta de deixar bem claro, nós vamos esclarecer, mas não temos o poder de escolha, só de esclarecer para que o cliente tome, né, a melhor decisão que achar. Sim. Né? Mas então vamos lá, as vantagens que nós temos de fazer a cerimônia no mesmo local da festa. Nós acreditamos bastante num conforto que você vai poder proporcionar para o seu convidado. Em que sentido? Em ter uma mesma localização. Então ele não precisa se preocupar onde é a igreja, onde é a festa. Hoje em dia, não em termos de se localizar em mapas, vamos dizer. Que o Waze está aí para isso, né? Os aplicativos estão aí para isso. Mas quero dizer no conforto dele sair de um hotel, se ele for de fora, ou sair da casa dele e saber que ele tem um destino para ir. Sim. E ele já vai estacionar o seu carro, vai se acomodar e ali ele só sai quando terminar a festa, a hora que ele quiser ir embora. Então esse é um dos pontos que muitas pessoas têm feito essa opção. Não quero que fique transitando, não quero que corra o risco de não achar uma coisa, né, Mi? Ou então a gente sente isso principalmente quando a família ou do noivo ou da noiva tem muitos convidados de fora. Sim. Então, por exemplo, nós fizemos um casamento agora em junho que a família inteira do noivo, inclusive ele, né, não é de Marília, a família inteira dele é de fora. Então, e a cerimônia foi no mesmo local da festa. Sim. É muito mais fácil, porque como a gente disse, apesar de ter o Waze hoje em dia, né, ter aí os aplicativos que ajudam, só que você sair do hotel, né, imagina a família inteira sair do hotel, vai para uma igreja, sai da igreja, vai para a festa. Então é algo que esse trânsito pode demorar um pouco mais.
Então, esse conforto que é proporcionado, sendo tudo no mesmo local, é bem legal. Até mesmo nessa questão quando tem familiares de fora, né? Algumas pessoas locam vans para estar dando para facilitar ou mesmo para proporcionar um conforto para os convidados. Então até para a van também. Nós já tivemos várias situações, né? A van terminou a cerimônia, foi levar um pessoal até o local da festa, depois volta quando é fora do local. Então até mesmo nessa questão, então a vantagem da acomodação, né, da localização, Nelly, é sempre um dos primeiros pontos. Até mesmo a acomodação no sentido de muitas vezes o convidado, ele já está sentado na mesa que ele vai ficar. Sim. Então ele chega, já senta nessa mesa com as pessoas, né, com os amigos que ele imagina, e dali ele assiste a cerimônia e já tá no seu lugar, né? Então é imediato. O término da cerimônia e o início da festa é ao mesmo tempo, né? Sim. Mesmo que seja em ambiente separado ou no mesmo ambiente da festa, Sim. mas o início é praticamente imediato. Então você tem aí uma otimização do tempo, não tem uma diferença. Porque normalmente a gente coloca na nossa região em torno de 15, 20, no máximo 30 minutos entre o término em uma instituição externa e quando a cerimônia é no mesmo local. Então tem essa diferença. Se terminou às 21, a festa começa às 21. Sim. Você ganha essa questão, né? Sim, inclusive também falando de uma vantagem profissional, né? O fotógrafo, por exemplo, é algo que ganha tempo. Porque nós já vimos noivas que termina a cerimônia, então ela tá numa instituição, né? Numa igreja. Termina a cerimônia, ela entra no carro, sai. Aí ela fica lá atrás na igreja, dentro do carro. Algumas querem tirar foto, então, né? algumas querem tirar foto na igreja. Então elas esperam esvaziar a igreja, todos os convidados saírem, elas voltam pra dentro da igreja, isso quando algumas igrejas permitem, né? Elas voltam pra dentro da igreja pra poder tirar mais fotos lá, né? Com mais liberdade e tudo mais. Então, no mesmo local, é muito prático, porque você sai e aí, assim, vamos dizer assim, para os convidados saírem, né, e já sentarem nos seus lugares, ou se eles já estão sentados nos seus lugares, é muito rápido para voltar ali e tirar foto. Então, isso eu acho que é algo que o profissional fotógrafo ganha tempo nisso daí. É porque tem esse períodozinho, né, em que os noivos não estarão na festa, né? Então a gente consegue estar fazendo essa questão quando os noivos querem, fazendo algumas fotos, alguma coisa, então você já está ali também tudo no mesmo lugar, né? Sim. Aproveitando os cenários, né, que existem dentro do próprio lugar. Isso aí a gente tem feito bastante também. Sim. Né? E agora falando de vantagens em questão da cerimônia em si, né, do cortejo, vamos dizer, que são as entradas e tudo mais, fazerem um ambiente fora de alguma instituição, você tem mais liberdade. Sim. Então você tem liberdade, às vezes, de repertório musical, que tem certas músicas que não pode tocar dentro de algumas instituições. Você tem uma escolha, às vezes, de padrinhos, né? Número de padrinhos, que é algo mais livre. Então, se você quer, normalmente monta um altar, né? Então, se você quer colocar os seus pais sentados lá em cima, tudo bem. Porque numa instituição, é o que a gente sempre fala, na verdade, que quando a noiva casa numa instituição, a noiva tem que se adaptar àquela instituição, às regras daquela instituição. Que isso é completamente normal, sim, né? Sim. E nós não estamos fazendo uma crítica a isso. Nós só estamos esclarecendo as vantagens para os noivos, né? Sim. E quando é feito fora, então no caso da instituição, né? Então a noiva ou o noivo pode adaptar a cerimônia a eles, ao gosto deles. A gente já teve, nesse mesmo formato, nós já tivemos cachorro que levou aliança, né? Nós já tivemos, não sei se ela vai estar assistindo a gente, mas ela vai saber, porque eu acho que ela foi única na história. Nós já tivemos uma cerimônia com entrada de 15 crianças. Então, não, mas o dela ainda acho que foi na igreja, né? Sim, o dela foi na igreja. É verdade. Mas enfim, você consegue ter muito mais liberdade de uma série de coisas, né? Essa questão do cerimonial em si, né? Essa liberdade que a Aline está dizendo,
Não existe o que é certo e o que é errado, existe o que cada noiva quer fazer. Então, quando você está no mesmo local da sua festa e tem o ambiente já próprio para isso, e tem o espaço físico próprio para isso, então nós temos a música muito mais próxima a você. Nesse casamento que tivemos em junho, familiares do noivo cantaram junto com o coral contratado. Então tinha também essa questão visual, que o noivo, a mãe fazia questão de estar assistindo aquilo ali, e assim aconteceu. Foi muito bonito, foi um dos casamentos mais emocionantes que a gente já fez, né? Sim. Porque tava todo mundo muito junto, o altar com os noivos, os pais, a música, que era um peso muito grande para essa família, né? Então foi um casamento assim único, não tem outro igual àquele, né? Então ninguém vai conseguir repetir. Por essa participação da família, né? Sim, por essa participação da família, e que só pode muitas vezes acontecer por estar fora de uma instituição, né, Lili? Sim, sim. Você que consegue... mais que a gente colocou aqui, né? Várias vantagens dentro disso. Então, quando você está... quando a cerimônia é no mesmo local da festa, nós conseguimos que os seus convidados sejam servidos de água, né? Então, legal, na verdade, você recepcioná-los assim, né? Porque muitas vezes a cerimônia também, ela pode ser num local externo, por exemplo, né? Então, que nós também tivemos caso agora recente. Poucos dias, Sim, então você às vezes receber com uma água, alguma coisa do tipo, é muito legal. Tem gente que fala, não dá pra servir um espumante, né? Aí vem a chata da história e fala, não, da assessoria, só a água, que a chata é a assessoria, né? Serve só a água para ficar de boa mesmo, né? Porque se fosse numa instituição religiosa, a água estaria lá atrás, né? Então ele já está tendo uma aguinha ali, uma água aromatizada, ou servido por um garçom. Então você já está tendo um plus por estar dentro desse formato, né? Já é um adicional, né, Li? Sim. E agora nós vamos pontuar... Aqui do fotógrafo você já falou, né? Sim. Agora nós vamos pontuar algumas... sobre a celebração. Isso, verdade. Sobre a celebração, porque na verdade, assim, como nós falamos, né, você tem que analisar, na verdade, né, isso foi até uma coisa que nós estávamos conversando, muito bem quem você pensa para fazer o seu casamento, né, quem você pensa para celebrar o seu casamento. Porque dentro disso, quando você vai fazer fora de uma instituição, você consegue, por exemplo, um juiz de paz celebrar o seu casamento. Hoje em dia, o que eu sou super a favor e eu adoro, que nós também tivemos agora em julho, que foi um celebrante, né, no caso da nossa cliente, foi um celebrante fazendo, né, o casamento dela, que ficou muito legal, é algo super personalizado, eu acho demais. Nós tivemos uma cliente agora que também vai fazer com uma celebrante em novembro. Então, é algo a se pensar, é algo que tem feito muito, né? Você pode ter o celebrante, como a Aline diz, o juiz de paz pode ir também? Também pode ir, porque a celebrante não teria a condições de estar fazendo a celebração do casamento civil. Você pode ter uma pessoa de um cunho religioso, mesmo tendo o celebrante também, né? Então, são... liberdade nos formatos. A questão, vamos dizer assim, do casamento católico. Então a pessoa, ela é católica, mas ela fez a opção de ter o casamento, fazer a cerimônia e o casamento no mesmo local da festa. Não tem problema. Existem formas disso. Nós vamos ter um casamento daqui a uns dias. Ela vai se casar na igreja católica, numa cerimônia íntima, onde o casamento vai ser celebrado ali dentro da igreja, como tem que ser, né? Na igreja católica só pode ser celebrado o casamento dentro do templo. E no dia seguinte, ela vai ter uma bênção,
que é diferente do que do casamento. Então, eu falo que para tudo tem saída. Basta o que vocês querem fazer, o que os noivos querem fazer, o que vocês esperam, né? Sim. E o que nós já vimos também foi, por exemplo, um amigo, né, às vezes que é próximo de vocês, que é de alguma religião, dá alguma palavra. Sim. E o juiz também, né, tá no mesmo local e ele fazia a parte civil ali e esse amigo dá a palavra da parte mais religiosa, que também é uma opção, ficou bem legal. Que é o que a gente tá falando, né, toda essa liberdade que você tem de escolha de várias coisas, desde a entrada, desde quantidade de padrinho, desde quem vai celebrar, são várias coisas que você consegue personalizar do jeito de vocês, né? Então agora a gente vai falar algumas desvantagens desse formato. Mas assim, já deixando claro que nós, inclusive a hora que a gente estava montando esse conteúdo para vocês, as desvantagens são poucas, né? Se você for parar para analisar. Sim, bem poucas, né? Eu acho que tem muito mais, vocês vão até estranhar, porque a gente falou de tanta coisa da parte boa, mas as desvantagens são poucas. E dentre uma delas, já aproveitando disso que a gente estava falando, né? De quem irá celebrar o seu casamento, é justamente isso. Então, se você é ligada a alguma instituição religiosa, né, você se informar se essa pessoa que você imagina, né, como nós demos exemplo, o padre, né, que a gente sabe que a Igreja Católica, o padre não sai de dentro da instituição. Mas tem muita noiva que não sabe. Tem muita gente que chega até nós querendo esse formato e achando... Do padre ir até o local. Isso, aí no decorrer da reunião, né? E quem vai celebrar seu casamento? Eu vou ver se eu arrumo um padre. Aí eu falo, olha, você me perdoe, mas os padres não podem celebrar um casamento fora da instituição da igreja, fora do templo. E que eu saiba, isso não é só na nossa região. Que eu saiba, pelo que eu sei, isso é Sim, eu acho geral. Que isso é uma postura da Igreja Católica. Sim, né? Sim. Então aí é onde a gente começa um outro processo, né? Como nós falamos, que se ela vai manter essa ideia, então se ela quer casar com o padre, mas se o padre não vai até o mesmo local da festa, agora é a hora deles decidirem se eles então farão na igreja mesmo, né? Sim. Se eles optarem por fazer a cerimônia no local da festa, quem então vai celebrar, sendo que ela é católica? Nós tivemos a notícia, né, há poucos dias, que se você fizer o seu casamento dentro da igreja, pode ser nesse formato, poucas pessoas, num horário alternativo, se você tem um padre amigo, um diácono da igreja pode ir fazer uma bênção no dia da sua festa lá nesse local. Então, sempre existem saídas e formas para estar resolvendo. Por isso que é importante você já analisar essa questão. Quem você quer que celebre, se for uma pessoa específica, né, uma pessoa pontual, que você quer que celebre o seu casamento, para realmente analisar e conversar se ele pode ir até esse local. Inclusive a questão, ou se a pessoa puder também, como por exemplo, às vezes que nós estamos falando sobre um celebrante, né, que tem essa profissão celebrante. Os dois celebrantes que nós vamos trabalhar, um nós trabalhamos e o outro a gente vai trabalhar em novembro, eles não são daqui. Então, eles são de fora. Disponibilidade de agenda. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Disponibilidade de agenda de juiz, porque às vezes você quer que o juiz de paz faça o seu casamento. Você tem que entrar na agenda do juiz. Do seu pastor, né? Todo mundo hoje em dia trabalha com agendas a longo prazo, né? Com compromissos, com viagens, com férias. Principalmente nesse caso, se a pessoa for de fora, né? Como eu disse, do celebrante. Provavelmente ele vai acabar fazendo só o seu casamento por ele vir de outra cidade pra cá. Se é na mesma cidade, até consegue fazer talvez mais de um. Mas caso não, precisa entrar na agenda o quanto antes. O único que consegue fazer mais de um no dia é o próprio juiz de paz, né? Então, isso nós já temos, né, um material explicando para você como que funciona. Mas, primeiro passo, a partir do momento que você decidiu quem você quer ou já amadureceu, quem será ou quem você gostaria, é procurar pela pessoa e tá vendo a questão de agendas, né, Li? Sim, com certeza.
Eu acho que também, dentro disso, uma das desvantagens, vamos dizer assim, tem gente que... Por isso, essas desvantagens, isso que eu vou falar agora, é um pouco relativo, esse ponto específico. Que é a questão de você perder o visual da igreja. Então, tem gente que ama aquele visual da igreja, do templo, né? Tem igrejas que, meu Deus, são maravilhosas, o teto, tudo. Então, tem gente que, além, né, de... frequentar essa igreja, o templo também é muito bonito. Então, você casar fora disso, apesar de ter a decoração, claro, né, normal, mas você perde esse visual do templo que normalmente eu acho que dá umas fotos bem bonitas, né? Os fotógrafos normalmente preferem, né? Eles gostam bastante. Optam bastante por esse formato se eles forem consultados, né? Sim, sim. Apesar que as fotos também de cerimônias que são feitas ao ar livre, hoje em dia tem sido uma procura muito grande, né? Sim. Aí também vai ser um outro vídeo em que nós vamos explicar a questão dos horários, né? Para que você possa ter fotos legais no final do casamento, né? Porque não dá para fazer as fotos antes do casamento. As fotos precisam ser feitas depois. Então aí tem toda uma questão dos horários que precisam ser escolhidos. Mas essa questão de cerimônia de área externa, como também que nós estávamos falando sobre o civil, né, sobre o casamento civil, tudo, nós queremos falar novamente que nós temos vídeos sobre isso no YouTube. Entre no nosso canal, se você for no perfil do nosso Instagram, embaixo do nosso nome tem uma descrição, né, assessoria, o nosso contato, embaixo tem um link. Esse link vai te jogar direto para o nosso canal no YouTube, que é Adriana Zequini Santa Ajuda. Que então várias coisas que nós estamos falando aqui para vocês tem conteúdo assim mais completo lá no YouTube. Então dê uma procurada que vai ajudar vocês também, né? Ainda sobre a questão do casamento, né? No mesmo local da festa, né? Seguindo a questão da desvantagem, né? Nós temos também a questão que assim... Isso não é uma regra, tá? Mas isso é algo que nós percebemos. Que assim, eu não sei se... não sei se a instituição talvez, né... traz um pouco mais de respeito. Eu ia falar essa palavra. Talvez um pouco mais de respeito, eu não sei. Impõe um pouco mais de respeito para a grande maioria das pessoas. Eu acho que deve ser isso. A gente não sabe exatamente o que acontece, mas assim, quando a cerimônia ela é fora da instituição... A tendência é que os convidados se atrasem um pouco mais. A tendência. Então, nem sempre, mas a maioria dos casos que a gente vê, acontece isso. Principalmente quando a cerimônia acontece, por exemplo, em um lugar mais afastado. Então, se a sua festa é numa fazenda ou numa chácara, algo do tipo, então o atraso tende a ser um pouco maior. A gente então, por isso a administração do tempo, É algo que você já tem que pensar exatamente sobre o tempo, o horário que você vai pôr no convite. E o que nós estávamos querendo dizer em relação ao respeito dentro de um templo, nós queremos dizer na falta de concentração das pessoas, daquilo que a pessoa que está celebrando, durante as entradas tudo bem, né? O pessoal normalmente está em pé, tá vendo, tá curtindo, tá tirando foto, porque fica tudo ao vivo o tempo todo, né? Sim. Mas quando a celebração propriamente dita começa, esse é um momento que aí a gente sente um pouco de dispersão das pessoas em um determinado formato do casamento. Então, por exemplo, assim, você chega no seu casamento e, na verdade, isso que assim, né, a gente tem que explicar os dois formatos. Nós temos dois formatos, né? Ainda dentro da casamento, no mesmo local da festa, nós temos dois formatos. É aí que entra essa questão de prestar atenção ou não. A Aline vai falar melhor sobre isso. Então, por exemplo, como nós falamos, no mesmo local da festa, porém, dá pra você fazer a sua cerimônia em ambiente separado. Então, vamos chegar lá. Então, por exemplo, assim, você pode fazer, o seu casamento, né, pode ter o formato no mesmo ambiente da festa. Sim. Que é no caso assim, então os convidados chegaram, eles já vão sentar na mesa, como nós estamos aqui sentadas. E aí, o casamento está sendo celebrado normalmente, né? Onde é a pista de dança vai ser o altar. Sim.
Então, eles... Criado um corredor, né? Ali. Sim, então as entradas estão acontecendo, ou o casamento está acontecendo ali na frente, mas nós já estamos sentadas. Nós já estamos... Olha aqui, ó, conversando aqui, ó. Porque como os convidados já estão na mesa, eles já estão à vontade, Sim. já estão tomando uma água, já estão com os amigos que eles esperam estar sentados. Então, eles costumam se distrair. Tanto é que a conversa, tem vezes que a conversa fica... assim, acima do nível da celebração. Chega a ser desagradável, porque as pessoas se sentem tão à vontade já por já estarem sentados juntos, né? Que fica um pouco chato. Então isso é algo muito importante, gente. Isso é uma dica, assim, de assessoria mesmo, com quem trabalha isso, já viu isso. De você realmente repensar se você quer mesmo nesse formato de o seu casamento não só estar no mesmo ambiente, mas estar no mesmo local, mas também estar no mesmo ambiente da festa. Isso são opções, né? Ou por então... exemplo, aqui na nossa região, então nós temos, fizemos no começo desse ano, a noiva queria a cerimônia no mesmo local da festa. Tem ambiente separado para a cerimônia? Não, não tem. Então, ela precisou fazer a cerimônia no mesmo ambiente da festa, nesse formato que a Aline está descrevendo. Corredor central, onde é a pista de dança, foi o altar, os convidados todos acomodados nas mesas. Sim. E nós expusemos para ela essa desvantagem. Não, mas mesmo assim, nós ainda optamos por fazer assim. Nós consideramos ainda a otimização do tempo, de já estar todo mundo acomodado. Hoje em dia as pessoas sempre querem, eu quero ganhar esse tempo, então fez essa opção. Sim. Tá? E a outra forma? A outra forma, se o espaço que você está escolhendo para fazer a sua festa, ele tem tamanho suficiente para acomodar a sua cerimônia em um ambiente, num ambiente e a sua festa em outro. Sim. Nesse caso, a cerimônia ela vai ter a posição das cadeiras como se fosse numa instituição. Então, a questão da distração ela é menor. Sim. É incrível, é um start que dá mesmo no comportamento da pessoa. Ali do lado, no formato de fileiras, eles ficam quietinhos, comportados, Sim. né? Porque apesar de ser no mesmo local, eles não estão vendo a festa ainda. Sim, porque eles estão nós nesse estamos falando separado. de ambientes separados, Sim. né? Nós estamos falando e sabemos que existem também outros lugares, né? Sim. Que tem essa situação. Um salão que tenha o tamanho suficiente, ou ele tem, não o tamanho do salão, ele tem uma área própria para fazer a cerimônia e já estar logo ali do lado a festa. Sim, ambientes que às vezes tem uma capela Sim. separada do salão, mas que está no mesmo local. Ou se você está fazendo a opção de ter o casamento numa área externa, né? Sim. Onde vai ter a cerimônia ao ar livre, ter o ambiente para festa. Então, são várias as opções. Sim. Né? Sim. E agora falando um pouco mais assim da parte prática que você precisa observar, né, na hora de fazer essa escolha da cerimônia no mesmo local que a festa, a primeira coisa, é o que a Adriana falou. Esse lugar comporta fazer isso? Sim. Então, às vezes, você já viu de uma amiga, né, ou você já viu foto, que aconteceu isso, tá no mesmo local, mas tá em ambiente separado. Aí você fica com essa imagem na cabeça, com esse formato. Aí, a hora que você chega lá no salão que você já fechou, que você imagina fechar, não comporta, não consegue fazer assim. Aí é o que a Adriana falou, né, que foi o caso da nossa noiva em janeiro. Ela precisou fazer junto com a festa, no mesmo ambiente que a festa. Então isso é algo a ser analisado. Inclusive pedir foto para a pessoa, foto ou para o decorador que você já contratou e ele já trabalhou nesse lugar, ou até mesmo pro próprio lugar, você fechou em um salão ou numa chácara. Pergunta pro dono, olha, já foi feito um casamento nesse formato, né? Deixa eu ver uma foto, né? Como foi feito, deu certo, não deu certo, como foi. Acho que é uma coisa a se informar. Pesquisar é sempre uma forma segura, né? Sim. E pesquisar a fundo, com pessoas que já fizeram
e também com os profissionais que você está contratando, né? Sim. Se você tem uma assessoria, pesquise mesmo para que você fique segura dos formatos e das opções que você pode ter. Porque a gente tem que... Noiva, vamos falar uma coisa aqui. Que vocês precisam prestar muita atenção. Principalmente, eu sei que às vezes deve ter algum noivo assistindo, mas assim, a noiva que acontece isso. Eu sei que 15 amigas suas já casaram, eu sei que você foi em 20 casamentos esse ano, mas nós queremos que você entenda uma coisa: o casamento da fulana não é o seu casamento. A fulana, às vezes, não casou no mesmo lugar que você. E se casou, talvez o casamento da fulana tinha 150 pessoas e o seu tem 500. Então, 500 pessoas, né? Então, não dá pra gente pegar o casamento da amiga de 100% de parâmetro. Então, já aconteceu isso. Ai, mas eu peguei tal coisa por base de uma amiga minha, tinha o mesmo tanto de pessoas, mas era o mesmo buffet? Era o mesmo local? Era o mesmo decorador? Então é complicado, às vezes, assim, claro que você pegar referências, olha, tal profissional foi bacana com você, ele te atendeu bem, ele cumpriu tudo aquilo que estava em contrato, isso sim. Mas agora você tomar por base, por exemplo, isso, né? Às vezes a sua amiga fez em um local que conseguiu fazer em ambiente separado, mas na hora que chega no seu não é bem assim. Então isso é algo a se analisar. E não ir só... pela opinião da amiga e tudo mais. Se você tem uma assessoria, né, já contratada, a assessoria é ótima para conversar sobre isso, né? E hoje a grande sacada é exatamente essa, né? Que cada festa vai ter a sua personalidade. Sim. E o casamento tem que ter a cara dos noivos. Não tem que ter a cara da assessoria, nem tem que ter a cara do decorador. Ele tem que ter a cara dos noivos. O que você gosta, o que você quer, não é o que deu certo pra uma que vai dar certo pra você. E nem o que deu errado também, viu? Porque a gente vê noiva que fica certeza. Ansiosa que aconteceu alguma coisa no casamento da amiga que foi tipo um mês antes do dela, aí acabou. Porque ela tem certeza que no dela vai acontecer a mesma coisa. Né? Pode dormir que vai dar tudo certo, né, Li? O decorador vai levar as flores, que é o grande temor das noivas. Sim. A gente, inclusive, essa noiva que nós falamos, que a gente falou dela aqui, né, de junho, ela eu até brinquei com ela, né, porque ela é uma noiva super segura, firme, assim, né, é uma noiva não, ela é uma pessoa, né, super segura, assim, e aí um mês antes do casamento ela falou: meu Deus, eu sonhei que não tinha todas as flores no casamento, meu Deus, eu sonhei que não foi ninguém no meu casamento. Eu falei: não, agora eu acredito que deve acontecer alguma coisa na cabeça das noivas mesmo, na hora que vai chegando perto do casamento, que elas ficam assim, ansiosas e criando, mirabolando mil coisas na cabeça, e principalmente do que pode dar errado. Nunca é só sonhei que foi demais, não, elas ligam, teve noiva que já ligou pra gente de madrugada: não estou conseguindo dormir, estou super preocupada, meu Deus, não sei o que, só pra poder ter uma palavra, alguma coisa que acalmasse ela. Então, se você acordar de madrugada, né, com algum tipo de ansiedade... Não ligue pra sua assessoria, então... Vai lá, entra no nosso canal e assista, né, os nossos vídeos, que você vai ficar mais tranquila, mais relaxada, né? Sim, isso que a Adriana até falou, inclusive, de o casamento ter a cara dos noivos, né? A gente fala que o Pinterest, o Instagram, tá tudo aí pra ajudar e nos inspirar, mas tem hora que ele atrapalha também, porque é tanta coisa na cabeça que daí também acaba dando uma atrapalhada. Então, cuidado com tanta inspiração assim, né? E agora ainda o nosso boss, né? E ainda dentro disso, sobre a questão prática, só pra gente finalizar, coisas pra vocês observarem: se esse local, por exemplo, você terá que locar mais cadeiras, né? Então, se você for fazer num ambiente separado da sua festa, né? Como a Adriana disse, né? Se tem estrutura para isso, mas não só de espaço, mas estrutura de cadeiras, porque como a Adriana disse, né? Vai ser montado como se fosse numa instituição. Então, talvez, se for, por exemplo, locar cadeira, você vai ter que locar cadeira a mais do que bancos ou cadeiras, sim, do né? que tem ali na cerimônia. Tem já iluminação, né? Sim, principalmente pra área externa, isso é coisa de se pensar, se tem iluminação, porque às vezes escurece, fica à noite e aí você não tá preparado com iluminação, né? Sim. E isso complica a situação, então também é algo a se pensar. Músicos, também dentro disso. A gente vai fazer um só de área externa, porque a área externa rende.
Sim. Mas músico, por exemplo, se você for fazer numa área externa, então tem muito músico que está em contrato que você tem que ter uma parte coberta para eles, porque energia, caso, né? Sim, caso aconteça de chover algo do tipo, ele não pode colocar a perder ali a questão dos instrumentos, som e tudo mais. É um termo, né, que a cliente já assina, que ela se responsabiliza onde ele vai estar tocando, né? Sim. E agora, pontuando uma coisa... Pontuando não, né? Respondendo uma pergunta que é muito comum e que a gente escuta demais isso nas nossas reuniões. Fazer a cerimônia no mesmo local da festa, isso faz economizar? Isso traz uma certa economia? Nem sempre. Nem sempre. Então, assim, muitas vezes você pode pensar, se você for fazer no mesmo ambiente, né, aí tudo bem, você pode trazer uma certa economia, porque realmente você aproveita, né, a decoração que já tá ali. Mas caso for em ambiente separado, você também vai ter que gastar com uma decoração para esse outro ambiente. Como se fosse numa instituição, né? Exatamente. Então, eu vejo muito isso, né? Principalmente em blog, eu vejo blogueiras falando isso, de que existe uma economia, né? De fato, fazer no mesmo local. Mas isso não é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. E a gente fala isso por experiência própria, porque nós já fizemos cerimônia em ambiente separado que custou tanto quanto a decoração. É que a gente fala principalmente da decoração, né? Mas que custou tanto quanto se você tivesse feito em uma instituição.